Olá, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Ótimos, né? Muito bem. Sou o professor Ricardo Rosa e estou aqui agora trabalhando com vocês a unidade 2, tá? Moléculas, células e tecidos, tá? Numa aula introdutória para este assunto, substâncias inorgânicas, água e sais. Então vamos lá, queridos? Antes de mais nada, quando a gente fala de substâncias inorgânicas, nós estamos falando de compostos que não têm ao mesmo tempo carbono e hidrogênio, tá bom? Água e sais minerais são os principais compostos inorgânicos, né, na célula. Muito bem. Nós vamos perceber na aulinha de água, tá bom, que existem funções muito importantes e que tornam a água fundamental à vida, né? Então, sempre que você ouvir falar, olha, se não há água, não há vida, a vida depende da água. Vamos organizar a cabeça e vamos entender melhor isso? Então, primeiro ponto, a água é um solvente universal. Praticamente todas as substâncias se dissolvem em água. E isso é fundamental. Por quê? Porque as substâncias reagem umas com as outras, tá certo? Esse é um ponto. Então, existe o quê? Uma solução aquosa onde vai ocorrer reações, onde vão ocorrer reações que caracterizam o metabolismo, ou seja, a vida. E diversos tipos de metabolismo. Metabolismo de degradação, de liberação de energia, de construção de moléculas orgânicas, entendeu? Como proteínas e açúcares, como acontece na fotossíntese e nos ribossomos, por exemplo, entenderam? Então, a água, sendo um solvente universal, caramba, né? Fantástico, né? Você tem substâncias, por exemplo, que não se dissolvem na água. Por exemplo, lipídios, óleos e gorduras, tá? Então, bastante importante. Então, sendo solvente universal, além dela permitir uma solução aquosa para a realização do metabolismo, ela acaba o quê? Transportando células e substâncias através da membrana, por exemplo. Entendeu? Por intermédio de proteínas que formam canais ou dentro de vasos, né, transportando células do sangue ou seiva elaborada, né, ou bruta dentro dos vasos xilemáticos, né, e floemáticos nas plantas. Isso foi questão de vestibular. Qual a diferença, né, dos vasos animais e dos vasos condutores vegetais? Nos vasos condutores animais, veias, artérias e capilares, além de uma solução aquosa, existem células sendo transportadas, né? Então você tem substâncias compondo essa solução orgânica e inorgânica, né? Substâncias, né? E as células sendo transportadas pela água. Nos vasos de origem vegetal, o que acontece? A seiva, ela é basicamente uma solução, não as células. Então olha que importante. Então, a água é um solvente universal, permite o metabolismo, permite transporte de células e substâncias. E outro ponto, né? A água, por ser o solvente, ela controla, né, a concentração externa e interna da célula. Então, quando você, por exemplo, perde muita água, né, na urina, significa o quê? Que isso é um controle para manter as concentrações internas constantes, certo? Então, quer dizer, estava com muita água nas suas células. E isso faz com que, né, você tenha um desempenho celular diferente, que podem comprometer, inclusive, a vida. Entende? Então, eliminar o excesso de água, assim como incorporar água, é fundamental para manter as concentrações perfeitas, adequadas, entendeu? Osmorregulação. E a termorregulação significa o quê? Manter as temperaturas adequadas. Por quê? Porque temperaturas extremas podem danificar, podem desnaturar, podem destruir
a forma de muitas moléculas orgânicas. Ao perder a forma, ela perde a sua função. Então, a quantidade de água num organismo é fundamental, porque se ele está perdendo água, pode ser por duas razões. Ou para controlar suas concentrações, ou para controlar sua temperatura, pela evaporação, pela transpiração, por exemplo. Você entende? E isso é fundamental, né, para manter íntegras células, tecidos, moléculas, tá? Muito importante. Bom, fora isso, tem um outro ponto importante. A água varia, tá? De acordo com a idade. Quanto mais jovem o organismo, maior o teor de água, tá? Também tem um outro ponto aí, que é a taxa metabólica. Quanto mais jovem é o organismo, maior é a atividade, maior é a taxa metabólica, maior é o metabolismo, maior a quantidade de reações, portanto, solução aquosa, tá certo? Muito necessário. Entendeu a ideia? Tá certo? Por exemplo, num mesmo organismo, onde eu tenho maior atividade, no tecido nervoso, maior quantidade de água. E no músculo, também, muita água. E no osso, uma atividade metabólica menor quantidade de água. Tá legal? Então, quer dizer, ao comer um bife, você está incorporando o quê? Proteína, e você tem água agregada àquele músculo. Fundamental. Tá certo? Muito bem. E varia de espécie para espécie. No nosso caso, a água compõe 70%, 75% mais ou menos do nosso volume. No caso de um selenterado, por exemplo, água viva, né, uma anêmona, um coral, a água chega a compor 90%, 98% do volume do corpo. Né? Então varia muito de organismo para organismo. Né? Uma semente, por exemplo, pouca água. Tá? Muito bem. E os sais? Né? Nós temos que ter em mente que os sais, né, eles têm que origem? Rochas que sofrem intemperismo. Ao sofrer intemperismo, por ação do vento, por ação da água, tá certo? Da temperatura, desagrega os minerais que compõem as rochas. E aí eles ficam em solução, ou no solo ou na água, tá certo? Quando a gente incorpora plantas, as plantas absorveram os nutrientes e os minerais do solo. Então, é uma maneira de entrar em contato com sais minerais. Outra maneira é bebendo água. E outra maneira é comendo quem come as plantas. Certo? Tudo bem? Importante. E aí a gente entra em contato, por exemplo, com cálcio, fundamental para ossos e dentes, né? Processo de formação. Sódio e potássio, fundamental para percebermos estímulos, conduzirmos impulsos nervosos e entendermos, interpretarmos, fundamental. Ferro, né? Compõe a hemoglobina que está presente na hemácia e que transporta o oxigênio, né, no sangue, pelo corpo, tá? Para que as células possam, junto com o nutriente, um açúcar, realizar o quê? A respiração celular, fundamental, é um indicador, né, se está baixo, de anemia, e o magnésio, que é um constituinte da clorofila. Então, você percebe, né? Existem componentes extremamente importantes como ferro, no nosso caso, que indica o quê? Metabolismo, né? A possibilidade de obter energia pela respiração celular, né? Porque o oxigênio atua lá na mitocôndria, e o magnésio, que compõe o quê? A molécula de clorofila, fundamental para o processo de fotossíntese. Tudo bem, queridos? Então, é uma aula introdutória para o que você vai ver aí em seguida, tá bom? Um grande beijo, boa aula, até daqui a pouco. Tchau!